os nossos trabalhos pela prece. Vamos todos fechando os nossos olhos, aquietando nossos pensamentos e com pensamentos positivos, de paz, de amor, de união. Vamos pedindo a Jesus que cubra todas as nossas casas com seu manto de luz, que sejamos todos fluidificados. E vamos todos nós fazendo uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. O capítulo que eu vou ler hoje é o capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. Eu vou ler os dois trechos evangélicos, né? E fazer os comentários, né? O primeiro trecho, né? É o necessário para salvar-se. Ele está em Mateus 25, de 31 a 46. E começa assim, né? Que Jesus começa a contar para nós uma parábola, né? Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste me ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Essa parábola é muito interessante, né? Porque assim, né, se nós podemos notar na estrutura dela que ele reforça várias vezes, né, quais são as condições, né, o que eles deixaram de fazer ou fizeram para que obtivessem a salvação, né? Então, assim, a gente tem que pensar algumas coisas, né? A primeira é a questão da caridade, né? Que é a questão principal, porque aqui o que ele está falando para nós, né? Jesus nos fala que a única, né? A única condição para sermos salvos ou não é termos feito a caridade.
né? Essa é a única condição. Então, assim, se nós pensamos, né, por exemplo, no caso dos judeus, que eles têm uma série de como se fala, prerrogativas, né? Eles têm várias normas que eles seguem, enquanto a roupa, enquanto as mãos que eles têm que se lavar, se banhar toda hora, a comida que eles comem, né? Então o peixe tem que ser assim, tem que ser com escama, sem escama não pode, o boi tem que ser morto, nada disso interessa. Só um critério aqui que Jesus fala, né? Que é o critério para a separação de quem vai ser salvo e quem não vai. Né? Essa é a questão principal. Né? A questão da caridade, né? Essa palavra, na verdade, ela foi desgastada ao longo dos séculos. Né? Hoje, essa palavra para nós, caridade, ela significa esmola. Né? Então, esmola é uma coisa que eu dou para outra pessoa sem muito envolvimento. Né? Mas nós podemos observar aqui o peso que ela tem. Né? Então, a caridade, na verdade, ela não é uma esmola, não é algo que eu faço sem eu me envolver com a outra pessoa. Não há uma relação assimétrica, né? Digo assimétrica, sim. Um é uma pessoa que detém um poder, né? Ou dinheiro, ou poder, ou status maior, e a outra é o coitadinho, né? Então, assim, eu que tenho muito, vou dar para o coitadinho. Não, a relação aqui é de igual para igual, né? Tanto que Jesus se coloca no lugar daquele que recebe, né? Então, essa relação é simétrica, né? Então, o sentido que tem hoje para nós a caridade é um sentido assimétrico. Né? E o que ele está falando aqui, não, é o sentido simétrico, é o sentido do amor, né? Porque eu só trato o outro de igual para igual quando eu o amo, né? Quando eu o respeito, quando eu tenho uma consideração muito grande por esta pessoa. E essa é a condição que Jesus coloca para nós, né? Então, assim, se nós olharmos um pouco mais de longe, nós vamos ver assim que o que Jesus está colocando aqui para nós é o mandamento, né? Qual que é o mandamento? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo entendimento, de todo o coração, né? De toda a alma. Então, assim, quando eu ajo dessa forma para com o meu próximo, porque se nós notarmos, né, ele fala, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, de todo o coração, de todo o entendimento, né, e de toda a minha alma, eu vou ser salvo. Essa é a condição. Né? Então, aqui, Jesus nos coloca essa parábola para que a gente compreenda o maior mandamento, né? E o interessante é o seguinte, que a primeira parte do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas nessa parábola ele fala, toda vez que você fez algo para alguém que estava necessitado, ele fez para mim. É como se fizesse para mim. Ou seja, a nossa obrigação, na verdade, é, né, com os necessitados, o próximo. Né? Essa é a condição da nossa salvação. Se nós verificarmos em outras partes do Evangelho, né, do Novo Testamento, nós vemos essa mesma condição. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala, né, que se você tiver um problema com alguém, né, e você for fazer uma oferta, né, para Deus, o que ele falava era: deixa essa oferta de lado, vá até seu irmão, se acerte com ele e volte e faça a oferta para Deus, porque assim a oferta vai ser bem recebida. Então, assim, em vários lugares ele coloca que, na verdade, a nossa obrigação, né, na verdade, a nossa salvação, ela é dependente da relação que nós temos com o próximo. Tá? E essa questão é uma questão que a cada dia parece que se torna mais difícil. Né? A gente vê isso na sociedade. Né? Hoje, o que está acontecendo é uma polarização, né? Um desrespeito com as pessoas, porque eu posso não me contaminar, ou eu já fui vacinado, então eu não preciso tomar cuidado comigo, né? E me esqueço do outro. Né? Então a gente acha que isso não é caridade, mas isso é caridade no sentido de que é amor, amor e respeito pelos outros, né? Se eu amo o outro, né, e ele pode ficar doente, então eu vou me resguardar por ele, né? E por mim, claro, né? Porque a doença, na verdade,
é estatística, né? Pode morrer mais de tal idade, mas todos estamos suscetíveis, né? Então, assim, fora isso, são N questões, né? Que eu coloco de lado, na verdade, a questão de humanidade com os outros e me apego a questões ideológicas e tudo mais, que elas, na verdade, são secundárias, né? No momento, principalmente no momento de crise, de pandemia, como estamos vivendo, de mortes, né? A cada dia que beiram a 3 mil e poucas, né? Pessoas. Então, assim, o que é primordial para mim? Né? É a vida, né? É manter as pessoas que eu amo vivas, né? Ou não? Então, a gente pensa assim, nossa, né? Como a sociedade foi piorando. Não, Jesus colocou naquela época, né? Essa parábola, né? E colocou o mandamento porque naquela época não, as pessoas também não faziam, né? Assim como hoje também não estão fazendo pelo outro, né? Então, a questão da caridade é uma questão de todos esses tempos, né? E uma outra palavra que aparece aqui, que é salvação. Essa palavra salvação também, ela é usada hoje no sentido assim, né? A pessoa está se afogando, então vou lá e salvo ele. Então a pessoa foi salva por alguém, né? Mas aqui, no sentido original da palavra, ele fala sobre cura, né? Essa palavra em grego, né? Ela significava cura, se libertar, né? De um mal, né? Então se nós buscarmos na raiz, é um trabalho que fazemos. Então, no momento que eu estou, né, ajudando o outro e amando o outro, eu estou matando em mim o egoísmo, né? Eu estou vencendo o egoísmo, né, por uma coisa maior, né? Até Joana de Ângeles, num comentário que ela faz sobre esse capítulo, ela fala que o sentimento que uma pessoa tem quando ela se liberta do egoísmo, né, e do orgulho é algo assim fantástico, né? Algo fora do normal, né? Espero que a gente sinta isso, né? Em algum momento das nossas vidas, né? Mas ela fala que é uma libertação total. Parece que você larga todos os grilhões, tudo aquilo que te oprime, né? E isso nós sentimos até em fagulhas, né? Quando acontece alguma coisa e nós ajudamos alguém, a sensação de bem-estar que temos é muito grande, né? E imagina se, na verdade, nós mudarmos a nós mesmos, né, de uma maneira um pouco mais acentuada, né? Eu vou ler aqui o segundo trecho que está em Lucas 10, 25 a 37, né, que é a parábola do bom samaritano. E começa assim: E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Né? Porque aqui é uma questão, né? A gente pode perceber que o doutor da lei ele sabia a resposta correta, qual o maior mandamento, né? Por quê? Porque no Velho Testamento ele está explícito também, né? Se a gente pegar essa lei, ela apareceu, né? Alguns profetas trouxeram, está no Levítico e Isaías também cita, né? Então é do conhecimento dele, né? E ele estava, na verdade, era confrontando a Jesus para ver se Jesus falava algo, né, que ele pudesse vir a incriminá-lo, né? Porque essa era sempre a tentativa, né? Então, e Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo caminho um sacerdote, e quando o viu, e passou de largo, e assim mesmo um levita, chegando perto,
daquele lugar e, vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e, quando o viu, se moveu à compaixão e, chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho e pondo-os sobre a sua cavalgadura. O levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. Ele disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, né, ao doutor da lei: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro, né, o doutor da lei: aquele que usou com a tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Esse trecho está em Lucas, né, 10. Esse trecho, né, essa parábola, né, eu vi alguns palestrantes falando sobre ela também, né. Um deles falou o seguinte, né, porque esse doutor da lei estava afrontando a Jesus, né. Então, se essa parábola não fosse verdadeira, né, ele estava afirmando que era algum fato que havia ocorrido, né. Então, o doutor da lei não conseguiu fugir, né? Ele não conseguiu contestar essa parábola, né? Porque ele poderia contestar se tivesse algum fato aqui que não fosse plausível, mas ele não fez, ou seja, ela era totalmente plausível, né? Esse é o primeiro fato, né? E Jesus é muito explícito, né? Ele vai em cada detalhe, em cada frase, descrevendo coisas que assim acabam fugindo do nosso conhecimento, né? O primeiro ele fala: um homem baixava de Jerusalém a Jericó. Na verdade, Jerusalém fica mais ou menos a uns 770 metros acima do nível do mar. E Jericó, que fica perto do Mar Morto, fica a mais ou menos 260, algo assim, abaixo do nível do mar. Então, tem um desnível mais ou menos de 1 quilômetro. Né? Essas cidades estão distantes 27 quilômetros uma da outra. E o que se fala é que existiam muitos assaltantes nessa estrada, que ela tinha realmente assim, como existia o templo, havia um fluxo constante de pessoas e existiam muitos ladrões nessa estrada. Né? Então, é algo que sempre acontecia. Né? Outra coisa que nós devemos nos atentar Jerusalém tinha o templo. Né? Então, todos que estavam voltando de Jerusalém ou saindo de Jerusalém indo para outro lugar, eles tinham estado no templo, né? Então aqui, quando ele relata, né, que 2 ladrões despojaram uma pessoa, né, e maltrataram muito. Ou se eles despojaram, essa pessoa ficou totalmente desfigurada, porque ele ficou meio morto, né? Então roubaram tudo, né? Ele ficou desfigurado e ele estava sem as roupas. Então assim, ele não se conseguia ver quem era essa pessoa, de que tribo que ela era, né? Porque ele não tinha nenhum traço externo, né? Roupas e tudo mais, que pudessem falar, essa pessoa é levita ou seja lá o que for. Né? Então, o sacerdote, quando o viu, passou de largo, ele foi longe. Né? E o levita também. O levita é de uma tribo que eles ajudam no templo. Né? Então, eles são tipo diáconos, né? Aquelas pessoas que ficam dentro do templo arrumando as coisas, ajudando nas missas, não sei o nome que eles dão, né? Mas seria mais ou menos isso. Ou seja, eles tinham acabado de estar no templo, não é isso? Porque eles estavam saindo de Jerusalém e estavam voltando para algum lugar. Ou seja, eles tinham acabado, né, de estar no templo e de se relacionar com Deus no templo. Né? E vendo, né, e conhecendo a lei, porque está claro aqui que o doutor da lei conhecia a lei, né, e a lei é amar o Senhor Deus de todo o seu coração, né, e o próximo como a ti mesmo, e mesmo assim eles foram longe, né, não ajudaram aquela pessoa. E por outro lado, né, quem surgiu nessa história foi o samaritano. E o samaritano, na verdade, muitos deles não seguiam o judaísmo na forma como os judeus. Eles eram tribos um pouco mais distantes, eles eram
tinham ainda deuses pagãos e tudo mais. Então, era alguém que, na verdade, ele não estava imbuído naquele momento de praticar nenhum ato bom, teoricamente, né? Mas é ele que se condói, né? E Jesus fala da compaixão, ele movido pela compaixão. Então, a compaixão aqui é uma espécie de amor também, né? Porque no sentido que a gente pega semântico, ele vai falar que compaixão é que a gente está sofrendo junto com o outro, né? O sofrimento do outro está me atingindo, né? Mas aqui me parece algo muito mais do que isso, né? Que ele está se referindo, né? E ele leva, então, o que ele faz? Ele perde o seu tempo, né? Ele desce, e outra, a gente tem que lembrar que essa estrada é perigosa. Então, ele perde um tempo atando as feridas, né? Que o azeite e o vinho, né? O azeite é para passar na ferida e o vinho para também esterilizar. É o que ele tinha de melhor para poder fazer cobrir as feridas, né? E colocou em seu cavalo, né? E o levou a uma estalagem. Ou seja, ele assumiu para si os riscos de poder ser assaltado, né? Então, assim, é alguém que, por causa do outro, ele dá de si, né? Ele não é só dar uma moeda, não. Ele correu um risco grave por conta do outro, né? E o fez, né? E quando estava na estalagem também, ele se comprometeu com o estalajadeiro, né? No que ele gastasse, ele pagaria mais na volta. Né? Então, são muitas questões que aparecem nessa parábola. Ela é perfeita, né? E nem o doutor da lei conseguiu falar mais nada, né? Ele respondeu realmente que o próximo dele foi o que teve a misericórdia, que foi o samaritano. Né? Mas, mais uma vez, né, eu acho que essas duas parábolas, né, tanto essa como a do julgamento, elas falam sobre a mesma coisa, né, sobre o amor. Né, porque aqui fica totalmente claro que nessa ação que o samaritano teve, ele agiu com amor, né? Ele não se importou com isso, né? Ele tratou o outro de igual para igual, com respeito, mesmo não sabendo quem ele era, mesmo sabendo que aquela região, né, pertencia àquele povo, né, que, na verdade, odiavam os samaritanos. Né? Os samaritanos eram muito mal vistos, e se fosse o samaritano que tivesse naquela condição, ele seria deixado ali para morrer. Né? Mas ele não deixa. Né? Então, assim, a grande questão nossa, né, que apresenta para nós, né, é que o que é a caridade? Né? A caridade é o amor, né? Ela é uma entrega. Né? É isso que está escrito aqui nessa parábola, é uma entrega. Né? Eu correr riscos, né? Eu perder o meu tempo, eu modificar a minha vida em função de outra pessoa, né? Aqui por um período de tempo. Né? Então, o que é caridade? Caridade é amor. Né? Se o sentido de caridade hoje está esvaziado, a gente pode ver nesta parábola, né, que o sentido original, que é o sentido que Jesus dá, a palavra caridade é essa, é o amor, ágape, né, que é o amor divino que os gregos utilizavam. Né? E lendo isso, né, a gente pode ver o quanto nós estamos longe, né, disso, né? Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, que muitas coisas estão acontecendo, pessoas que estão perdendo tudo, né, perdeu o emprego, e você perde o emprego, você perde a moradia, porque você não tem como se manter, e as vidas estão se desestabilizando por completo. Né? E agora qual é o nosso papel disso? O que nós estamos fazendo? Né? Esse é o momento que nós temos que fazer. Nós temos que nos preservar, né, por questões de idade e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que mover meus recursos, né, aquilo que eu tenho de mim, para que eu possa dar a mão ao outro. Né? Eu não posso pensar só em mim também. Então, se eu não posso sair, eu vou arranjar uma forma, né, de organizar a minha vida para que eu possa fazer algo pelo outro, né, mesmo me resguardando. Né? Se eu posso doar, então eu vou doar. Se eu posso, for em dinheiro, é dinheiro. Se for em comida, é comida. Se for roupa, eu dou um jeito. Né? Mas isso é o que nós podemos fazer. Né? E nós temos que fazer. Fora a caridade toda dentro do nosso lar com os mais próximos. Né? O que nós estamos vendo nos últimos tempos, né? Uma escalada, né? Não sei se é uma escalada ou é algo que nós não percebíamos que acontecia, né? Porque não era divulgado como tal, mas é o feminicídio, né?
e agora essa questão das crianças, né, serem espancadas também, né? Então, como, né, eu acho assim, mais do que se horrorizar com o que o outro faz, é ver as próprias condições, né, porque nós somos responsáveis por nossos atos e nossos pensamentos. E eu, como eu, né, me relaciono com as pessoas? Né? Será que a minha relação com a minha família é igual? Qual é a minha relação com a minha esposa? Qual é a minha relação com meus filhos? Né? Porque questionar o outro, jogar a pedra no outro é fácil, né? Mas por dentro, né? Como é que eu posso me ver? Como é que está meu pai? Né? Se meu pai ou meu sogro, ou seja lá quem for, está com condições de se manter ou não está? Como é que eu me relaciono com isso, com ele sendo dependente de mim e tudo mais, né? Então, esses são os questionamentos que nós temos que fazer, né? Por quê? Porque a salvação, como diz Jesus aqui, né, ela passa por uma transformação nossa. Isso fica muito claro aqui nessa parábola do samaritano. Né? Ele modificou a vida dele, né, em benefício do outro. Né? Então, e nós, né? Será que nós podemos fazer isso? Né? Será que nós conseguimos fazer isso realmente? Será que eu consigo ajudar uma outra pessoa com essa energia toda que esse samaritano fez? Né? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer conosco. Né? O Hamed, né, que no livro Renovando Atitudes, né, ele fala também, né, do cuidado que nós temos que ter, né, em relação aos nossos familiares, né, que é uma lembrança muito importante, né, porque caridade não é simplesmente dar, 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 dar. A caridade ela é medida, como foi o samaritano, foi uma caridade medida. Né? Ele deixou o suficiente e ajudou esse homem o suficiente para que ele pudesse se recuperar. Né? E é essa medida, né? E dentro do lar, como é que eu sou? Né? Porque nos últimos anos está surgindo uma categoria, por exemplo, dos nenéns, né? Que são jovens, né? Que não estudam, não trabalham, né? E o que significa isso? É que o pai e a mãe, na verdade, doam demais, né? E não deixam essa pessoa se desenvolver. Então, eu dei esse exemplo pelo fato de que toda vez que nós vamos nos relacionar com uma pessoa, né, dando coisas ou não, nós temos que ter essa preocupação sempre. Né? O demais, ele estraga, né, qualquer relação, porque você está fazendo pela pessoa. E cada um de nós tem que ser responsável pelo próprio progresso. Né? E faz parte do nosso entendimento, né? Do nosso conhecimento. Né? Se eu não souber me relacionar com o outro, né? Aceitar a alteridade, né? Aceitar o outro do jeito que ele vem, né? E tentar, o que eu posso fazer numa relação é mudar a minha forma de ver. Né? Eu não consigo mudar o outro, mas eu posso mudar a minha forma de entendimento, de compreensão do outro e a minha forma de agir. Né, para que o outro, né, através do meu comportamento, dos meus pensamentos, se forem corretos, né, eu possa até vir a influenciá-lo. Né? Agora, não podemos cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos. Né? Isso é injusto, é igual à cena da mulher que ia ser apedrejada. Né? Por quê? Porque todos lá tinham um pecado. Né? Então, qual é a justiça? Né? Se eu jogo pedra no outro e eu mesmo não vejo os meus atos, né? Ou o pior, né? Eu faço em casa, né? Judio da minha esposa, dos meus filhos, e eu falo dos outros para encobrir aquilo que eu faço, né? Então eu sou hipócrita, né? Na verdade, um bandido, né? Um assassino em potencial. Então nós temos que rever os nossos atos, nossos pensamentos realmente, né? E começar a tratar as pessoas, né, numa relação mais simétrica, que é o que Jesus pede para nós através da parábola, né? Não tratar o outro, né? Eu orgulhoso e o outro pequenininho. Não, nós somos iguais. Ele pode estar hoje nessa situação, né? Amanhã, né, pode ser o oposto, né? E aí eu vou depender dele, né? Então e uma coisa que o Emmanuel também deixa muito claro, né, no livro da Esperança, que ele fala assim, né, que tudo que nós temos, né, isso lembra bem a parábola dos talentos, né, que tudo que nós temos, né, se hoje eu tenho uma casa, tenho um carro, a gente não pode esquecer
que o que é nosso, né, a gente vai levar quando a gente morrer. Tudo aquilo que ficou aqui foi aquilo que Deus nos concedeu, né? Aparentemente, a gente acha que a gente conseguiu com esforço, né? Mas, na verdade, Deus é que deu a possibilidade para que nós tivéssemos tudo isso, né? Um carro, uma casa, um emprego, uma faculdade, estudos. Então, todas essas possibilidades, né? Esses bens e tudo mais, esse conhecimento foi possibilitado por ele, né? E a cobrança, né, final é essa, né? O que nós vamos levar? Emmanuel fala que nós levamos as migalhas de amor que nós distribuímos, né? Eu acho que migalhas de amor, eu acho que é mais ou menos isso que a gente distribui quando a gente faz essas nossas pequenas caridades. Mas ele fala também que através dessas migalhas é que nós vamos ser julgados, né? Então é isso que nós vamos levar. Então não esqueçamos nunca que o que nós temos aqui não é nosso, é um empréstimo. Então, eu vou estar distribuindo o que eu recebi de Deus, né? Não é meu, é dele, né? Então, eu estou segurando os bens que não são meus, pertencem a ele. A gente nunca pode esquecer isso, né? Então, eu vou usar todos os recursos que eu tiver, físicos e mentais e tudo mais, psicológicos, emocionais, para que eu possa ajudar as pessoas, ok? Eu acho que o tempo já se foi. Vamos, então, fazer a prece final. Então, vamos todos nós fechando nossos olhos e agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade. E vamos plasmando no meio do Salão do Amor em Gotas uma linda bandeja luminosa. E nela vamos colocando todos os nossos melhores pensamentos, sentimentos, de paz, de amor, de união, de saúde, coragem, equilíbrio. E vamos pedindo que a espiritualidade leve esses fluidos aonde forem necessários, a todos os hospitais, enfermarias, UTIs, presídios, asilos. Vamos pedindo que a espiritualidade também leve esses fluidos a todas as pessoas que estão com os nomes aqui inscritos, aqui no Zoom. E vamos pedindo também que nossos entes mais queridos em casa sejam todos fluidificados. Graças a Deus. Boa noite a todos.